Alienação parental. Você sabe o que significa? Hoje, entre elas, vamos falar sobre essa interferência psicológica que prejudica na formação de laços afetivos. Para conversar com nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a doutora Milene Dalbó, que é a juíza da primeira vara da família, e a doutora Marina Demolider Barbosa, que é advogada especialista no direito de família. Bem-vindas, meninas, doutoras, né? Obrigada por estarem com a gente para tratar sobre esse tema. A gente conversava antes de iniciar o programa que é um nome novo para um tema antigo, né? E por que esse termo alienação parental? Esse é um assunto relevantíssimo numa vara de família. Ele é recorrente em, acredito, metade da nossa demanda. É um assunto muito importante e que traz muitos danos. É um nome novo para uma maldade antiga e muitíssimo antiga. Um dos genitores, ou não necessariamente um dos genitores, pode ser um avô, uma avó, ou um outro parente, ou até mesmo alguém alheio, começa a praticar atos de desprestígio daquele outro genitor. Aquela criança, aquele adolescente fica confuso, não sabe a quem se dirigir, aquela pessoa que ele tinha como referência de cuidado, de bem-estar físico, intelectual, emocional, fica, né, dividido. Ele não sabe a quem se dirigir. E aí um conflito de lealdade muito grande, porque se ele está com aquela mãe e está se sentindo bem com aquela mãe, ele estaria, de certa forma, traindo este pai ou indo contra os interesses ou os desejos desse pai. Causa problemas de todas as ordens, é muitíssimo grave, mesmo assim a longa data, na fase adulta, a pessoa pode ter 30, 40, 50 anos, surgirão entraves daquela circunstância. Então, realmente uma maldade muito antiga e muito perniciosa, aquela criança que sofre aquela situação. Mas ele não pode ser considerado um crime, né? Não, crime não. Crime não é. Porque o crime tem algumas características próprias. O crime ele precisa ser típico, e essa tipicidade ela precisa ser muito clara, muito precisa. Ela não pode dar margem a interpretações. O crime não... pela própria natureza dele, por ter consequências tão drásticas como prisão e tantas outras, ele precisa ter uma situação muito específica, definida. A alienação parental, por ela ser muito complexa, muito subjetiva, ela não caracteriza crime. Até houve alguns entendimentos de que poderia caracterizar, mas não, a alienação parental por si não caracteriza. E qual que é a penalidade quando identificada uma alienação parental? Bom, então, as penalidades segundo a legislação são várias, são crescentes, pode ensejar alguma advertência, pode ensejar inversão de guarda, pode ensejar multa, pode ensejar até, na situação mais dramática, vamos dizer assim, a nossa pena capital nessas circunstâncias é a suspensão do poder familiar. A pessoa perde aqueles poderes inerentes, aquela obrigação inerente à condição de pai ou de mãe. Esse é o ápice, vamos dizer assim, das consequências que podem surgir. Só que, analisando do ponto de vista do juiz, muitas vezes se tem aquela circunstância do refém, né? Aquela criança que ao mesmo tempo é refém de um pai perante o outro pai, eu juíza, também a enxergo como uma refém naquele contexto. Então, se para punir o pai alienador eu preciso punir antes daquela criança, eu juíza, eu me sinto num conflito muito grande de como chegar no alienador sem atingir, sem prejudicar o alienado. Para mim, este é o grande desafio da minha carreira no momento, com certeza é este. Porque a criança, adolescente, precisa do pai e da mãe. Claro. Precisa dos dois papéis. Claro, né? Exato. A questão da conjugalidade é uma, né? Parentalidade é outra. Não é porque a conjugalidade se desfez que a parentalidade modifica alguma coisa, né? Existe ex-marido. Ex-filho não existe nunca. Marina, como esses casos chegam até o teu escritório, né? Como esses casos de alienação parental chegam até ti? O atendimento, inicialmente, ele chega geralmente à situação da alienação parental quando existe um divórcio ou uma dissolução de união estável, né? Eu vou usar aqui um termo coloquial, a separação, né?
entre o casal. Então, aquela fala no sentido de, eu percebo que quando ele vem de lá, ele vem mal cuidado, a criança, né, o adolescente, ele deixa de fazer tarefas. Na verdade, isso até pode acontecer realmente, ele pode vir sem o banho tomado, como a gente, né, ouve muito, mas se potencializa aquela dinâmica, aquele contexto que às vezes, por um lapso de um pai ou de uma mãe, existe ali uma grande oportunidade de vingança. Eu acho que aqui a alienação parental, uma palavra que vem muito aliada a essa conduta é a vingança, ainda que inconsciente. Porque como eu comentava antes, nenhum pai ou mãe faz cursinho, faz aula de alienador, né, do seu filho, porque isso é uma crueldade, né? Os danos disso a gente vai ver tanto na adolescência, quando existe aquele convívio maior com outras pessoas, né? Na infância tu consegue perceber e conduzir de uma forma diferente, tanto quanto na fase adulta, né? A questão da ansiedade, ela vem muito forte, a depressão, a falta de referência, né? A falta de lealdade, eu não sei mais em quem eu confio, né? Então, o advogado identifica isso muito na própria consulta, né? Porque uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes é a seguinte: se tu fosse o juiz da causa hoje, como que tu gostaria de ver isso resolvido? Porque assim eu consigo entender por que aquela pessoa está me buscando, né? Então, quando a pessoa refere, eu gostaria de ter o meu filho só para mim, eu não gostaria que ele visse o pai ou a mãe em dias da semana, isso tudo é muito grave, né? Quer dizer, aí no próprio atendimento, tu já adverte o teu cliente. Isso é muito importante na postura do advogado. Perceber aquela sutileza do teu cliente da questão da alienação parental e já dizer, só um pouquinho, temos consequências graves, né? E uma coisa que eu sempre digo, às vezes a gente amando muito alguma coisa, alguém tende a dar errado, imagina a gente fazendo com raiva, com outros sentimentos inferiores envolvidos. Então, é dessa forma. E como que tu identifica, assim, tu comentou um pouquinho, mas como que tu percebe que isso está acontecendo? E como uma pessoa pode denunciar isso? Geralmente, sei lá, faz um boletim de ocorrência, quando percebe, ou algum familiar ao redor que vê. A questão de quem pode denunciar, entre aspas, isso é quem tem legitimidade, ou é o pai ou a mãe que estão envolvidos naquela ação judicial. É muito difícil, Cris, isso aparecer num contexto fora desse, né? Fora de uma ação. Então, como a gente percebe? Vou dar exemplos, tá? Que são bem comuns, assim. O meu filho, quando eu vou buscá-lo, ele chora, ele não quer vir comigo. Só que isso é uma conduta, por vezes, muito natural da criança, né? E às vezes, alguém que está com uma postura na defensiva já entende essa atitude da criança que deveria ser tratada com uma cautela, é claro, né? Mas não com o peso de uma alienação parental, né? Então, o choro quando vai buscar, a recusa de fazer tal ou tal tarefa, de ir para tal lugar que antes a criança gostava tanto e que era natural. Por exemplo, uma que é bem recorrente, por exemplo, o pai, né, tem o direito de permanecer, de ter a convivência aos finais de semana alternados. Isso é bem comum na prática. E a mãe acaba gerando uma intercorrência. Não, porque esse final de semana que seria do pai, nós temos o aniversário do fulano. Nós temos que viajar, nós temos tal coisa. Então, claro que isso da vida, da nossa dinâmica familiar, é normal eu ter que estar com o meu pai, mas ter os compromissos da família da mãe. Até aí tudo bem, o problema é quando eles são muito reiterados, quando o pai vê, mas já é o 4º, 5º, 6º final de semana que eu não consigo exercer o meu direito de convivência. Então, isso na prática são indícios, né, que você como procurador, como advogado, identifica, mas que só uma perícia,
né, social, uma perícia psicológica daí deferida pelo juiz, né, pela juíza, doutora Milene, né, que faz muito esse trabalho. Então, na dúvida, né, vamos ver o que o profissional da área vai dizer, o psicólogo e o assistente social. Então, é dessa forma que, num parecer, numa avaliação técnica, a gente diz, isso aqui está acontecendo. Ou não, isso aqui é um dissabor dos pais, vão tratar de outra forma, né? Então, é assim, Cris, que chega no escritório. E como é que chega? É uma audiência? Como é que chega? Escuta... Então, ele chega de com processos, né? De iniciativa de um advogado ou de um defensor público. De um dos dois. De um dos dois. E aí surge, muitas vezes, no âmbito de um processo de divórcio. Se foi logo após o divórcio ainda está acontecendo. Ou num processo de reversão de guarda, ou ainda já existe uma guarda e também uma convivência. Convivência é o nome, vamos dizer, atual, moderno, para o que se chamava de visita. Visita entendendo-se um significado, um nome equivocado para o convívio materno, porque o pai não visita, o pai convive com seu filho. Bom, então no âmbito de convivência. Então, já definida a convivência e a guarda, se isso não está bem elaborado, pode surgir ainda um outro tipo de processo. Um processo de cumprimento daquela visitação, daquele regime de convivência. E nesse tipo de processo, já está implícito que o outro genitor, o genitor que detém a guarda, está fazendo isso que a doutora Marina falou. Está criando histórias, subterfúgios, desculpas, para que aquele filho não conviva com seu pai, com a sua mãe. Como se prova? Com a perícia. A perícia é muito precisa, é muito fácil até, relativamente fácil. Porque esta criança, esse adolescente dará amostras, o profissional consegue perceber com clareza que aquela fala é repetitiva, que aquele genitor está manipulando as circunstâncias para que aquele filho pense mal do outro pai e não queira participar da visitação. Às vezes ainda nem é de uma forma direta, às vezes é de uma forma indireta, do tipo, estou sozinha hoje, estou sozinho hoje, tem certeza que vais ficar com outro pai, eu vou te sentir saudade de ti. Às vezes é com algum jogo de cintura nesse sentido, né? Também tem o outro lado, muitas vezes tem aquele pai chamado pai Disneylândia, né? Que é aquele pai que chega lá na convivência, tudo pode salgadinho, pode celular, pode telas 24 horas por dia. E, então é muito difícil compreender o que é o patológico e de que lado está o patológico. Vamos dizer assim, às vezes algum pai, a mãe, vamos dizer assim, via de regra, será contra uma determinada convivência porque este pai não está agindo corretamente com o filho. Às vezes pode não estar agindo corretamente mesmo. Às vezes pode estar e ser uma desculpa do genitor que tem a guarda. Então, tudo é muito sutil, né? O humano, né? O humano, ele é muito impreciso, não tem o mocinho, não tem o bandido, mas a perícia será precisa. A perícia vai saber dizer com uma boa margem de segurança, dar uma boa margem de segurança para o juiz de qual é o melhor caminho a ser tomado. E pode mudar também, né? Sim. Porque às vezes pode ser que um seja melhor psicologicamente, ou o pai ou a mãe, e depois já não tá mais. Como seres humanos, né? Todos somos sujeitos a falhas, a ambiguidades, a sentimentos de vingança. Então ele não percebe que está fazendo isso para se vingar do pai. Ou não consegue calcular o mal que está fazendo para essa criança. Não consegue calcular. Mas tanto é um mal realmente universal e muito constante e muito antigo, que a própria mitologia grega já falava, né? Mito de Medeia. A mãe, abandonada pelo seu então companheiro, pelo pai das crianças, é uma situação limite extrema, mata os filhos, né? O que simbolicamente, metaforicamente, não deixa de ser, né? O que se vislumbra em situações como estas. Sim, claro, de certa forma acaba fazendo mal. De forma extrema, um mal muito grave. E nesses casos, como que é escutada a criança num processo assim? Ela é escutada? Exato.
Como que é a condução? No Rio Grande do Sul surgiu, já faz algum tempo, uma metodologia de abordagem da criança por uma técnica chamada depoimento sem dano. Uma legislação muito recente, creio que tenha sido em meados do ano passado, determinou que em situações de alienação parental, esta criança, este adolescente, seja ouvido exclusivamente pelo método do depoimento sem dano. O que é? Que uma vez se chamava depoimento especial, uma vez se chamava depoimento sem dano. O que é esse depoimento especial? A criança fica em contato com um assistente social numa sala reservada e conversa apenas com esse assistente social ou psicólogo, e esse profissional tem um ponto com acesso à sala de audiências, onde estará o juiz, o advogado, o promotor, no caso, tu viraste promotor aí no nosso exemplo, e nós aqui fazemos perguntas. Geralmente até nem fazemos perguntas, os profissionais não fazem perguntas, quem pergunta é a própria assistente, com a criança. Só acompanham. Nós só acompanhamos e fazemos alguma pergunta pontual ou outra, sendo que se vier a fatídica pergunta, prefere ficar com o pai ou com a mãe, nem faça, né? Porque a psicóloga ali não vai fazer, eu, a juíza, não vou permitir, o advogado do outro lado vai pular, né? Então, é uma pergunta. Por quê? Porque gera aquele conflito de lealdade, como é que a criança vai dizer com quem prefere estar. Então, ela é ouvida dessa forma, uma forma muito, muito interessante, muito, muito segura para a criança. Que ela não vai estar na frente daquele juiz, que pouco entende de direito, mas de psicologia entende menos ou não o suficiente para fazer aquela abordagem. De advogados, muitas vezes com características adversariais, né? Vai fazer aquela pergunta irritada, nervosa. O juiz também poderá fazer essa pergunta num tom mais hostil, eventualmente. Claro que nós todos, enquanto profissionais dessa área, a gente já tem um manejo mais... deve ser um manejo mais conciliador, né? Mas às vezes escapa, né? E a criança não estará participando desse ambiente do fórum que ela não está preparada psicologicamente para se deparar com aquilo. E geralmente tem casos mais recorrentes, já sabem como funciona, assim, vocês veem casos tão mais recorrentes, tem mais casos mais comuns que a gente pode dizer? O mais comum é essa situação que a doutora Marina referiu. A mãe inventa alguma situação, o pai inventa alguma situação. Tem algumas situações intermediárias, em que não são menos comuns, mas mais graves, do tipo, inventa alguma situação mais complexa. O teu padrasto está sendo violento contigo, alguém está te batendo, alguém está te obrigando, te forçando a realizar trabalhos exagerados para a tua idade, situação intermediária. Situação extrema, dramática, bem pouco comum, mas muito mais grave, e acontece, pouco comum, mas acontece, que é da acusação de abuso sexual. Essa daí é a situação extrema. É grave. Lembrando que sempre tem a verdade também. Este fato pode ser verdadeiro, como geralmente é. 90% das vezes, quando surge uma acusação, ela será verdadeira. Mas em 10% ela pode não ser verdadeira. E aí é gravíssimo. Vocês também notam casos assim recorrentes? Assim, como que acontece mais seguido? Na questão do abuso sexual? Não, no caso da alienação parental mesmo. Esses casos que acontece que tu recebe direto, assim. Olha, Cris, eu não sei se é um privilégio meu enquanto advogada, mas eu tenho clientes que na grande maioria são muito tranquilos. A maioria dos divórcios, das dissoluções de união estável que eu faço, que eu recebo, elas são consensuais. No entanto, quando vem o litígio, ele vem carregado, né? É o litígio, só para... Litígio é a briga. Isso, litígio a confusão. É a confusão, vamos colocar assim o caos estabelecido, né, instaurado. Porque sempre existem duas vias do divórcio ou da dissolução de união estável, né, Cris? Que é a via consensual, amigável e a litigiosa. E quando eu me refiro ao litigioso, então, aos ânimos acirrados, onde as partes, né, as partes que eu digo sempre, o pai e a mãe, né, dessa criança, eles não chegam a consenso. E aqui, num processo de divórcio, nós temos no mínimo três pontos para serem decididos, que é a questão da guarda, a questão do período de convivência e a questão da pensão alimentícia, né, que são os alimentos que a gente fala de uma forma mais
técnica. Então, se nesses 3 pontos houver um denominador comum, beleza, vamos fazer o divórcio, a dissolução acontecer, né, no formato de acordo, né, independentemente de cada um com o seu procurador, o seu advogado, ou os dois com o mesmo. Ou se não, se conseguir... Caso o juiz só homologa. Sim, Ele vem para o juiz, ele analisa e tudo ok, ele homologa o Sim. acordo. Ponto, encerra. Isso. Então, até vou fazer um gancho, né, aqui na questão dos processos judiciais, por eles terem sido aderido à questão eletrônica, né, hoje está muito rápido, né, hoje um processo, quando ele é consensual e ele só realmente precisa ser homologado, vem o parecer do Ministério Público e a homologação logo em seguida. Né? Então, eu digo, tudo pode se resolver muito fácil, Cris, muito fácil. Mas, às vezes, por questões inconscientes, por questões ali de vingança, por questões de uma maldade sutil, que às vezes é muito difícil também dos profissionais identificarem, pode se estender muito, né? Então, o que eu vejo de de forma mais reiterada no escritório, é justamente quando vem essa questão do divórcio, né? É muito difícil, assim, um pai ou uma mãe aparecer para uma consulta dizendo: a minha única reclamação aqui é esta, né? Isso é uma acusação de alienação parental. Bom, Marina, Milene, você que está nos assistindo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. De volta com o programa Entre Elas, hoje com o tema alienação parental. Estamos recebendo as doutoras Milene e Marina. E a gente já conversava no primeiro bloco sobre diversos temas, enfim, que envolvem a alienação parental. E, por mérito informativo, só citar a lei que é da alienação parental, que é a lei número 12.318, instaurada em 26 de agosto de 2010. É uma lei relativamente nova, né? E você até comentava, Milena, numa discussão que tem sobre essa lei, né? Que ela tem uma discussão para ela ser retirada, né? Sim, exato. Tem vários projetos, vamos dizer assim, dessa lei ser revogada. Eu não consigo concordar com isso, na medida em que me parece que ela parte de uma premissa equivocada, de que ela teria um cunho paternalista, machista. Não concordo. Eu sou bastante feminista, busco bastante a defesa das causas feministas como um todo e não vejo essa lei como demeritória à mulher em relação ao homem. Não, a alienação parental ela atinge ambos os gêneros em vários contextos e o que se fala, vamos dizer, no sentido contrário, no sentido de revogá-la, é de que ela serviria para colocar a mulher na posição de aquela megera, aquela mulher mal amada, que foi abandonada pelo marido e que utilizaria isso como instrumento de vingança. Isso acontece? Sim, acontece. Mas acontece também sob o ponto de vista masculino e não me parece que seja esta a discussão. Me parece que a discussão aí, no caso, é do quão mal isso causa para a criança e não de quem exatamente a está praticando e por qual motivo.
Então, me parece uma discussão um pouco equivocada, apesar de que tem ganhado fôlego esta discussão. Não sei em que ponto esta situação como um todo se beneficiaria da revogação desta lei. Outra alegação dos que sustentam a revogação desta lei é de que ela impediria mulheres de denunciar homens agressores por violência sexual contra os filhos, de que esta situação impediria a mulher disso. Então, eu não vou poder fazer a denúncia de assédio dessa questão sexual, porque eu posso vir a responder por alienação parental. Tenho certeza que o Poder Judiciário está bem instrumentalizado para não permitir que uma situação se misture com a outra, né? Porque essa lei de alienação parental é bem específica, né? Que é o caso dos genitores, né? Ou quem detém a guarda, você tem daqui a pouco uma avó, com a relação com a criança ou adolescente, né? Porque essa interferência psicológica está prevista em outras leis, digamos. Sim, exato. Mas essa é mais específica voltada a esse caso. Né? Isso. Esta é específica para a situação de pai e mãe em relação ao filho. É esta abordagem, né? E esse caso de alienação parental acontece mais comum com pais separados. Mas pode acontecer com pais que são casados. A doutora Marina não chega a ver isso. Então, eu comentava antes com a doutora Milene que eu, na condição de advogada, nunca presenciei, e também na condição de filha, né? Porque eu gosto de gerar uma empatia com o meu cliente, e muitos que me procuram, obviamente, são pais e mães, e eu sempre me coloco dizendo o seguinte: olha, eu não sou mãe, né? Mas eu sou filha de pais separados, e vivi essa questão da separação numa idade que ela não é nada tranquila, que aos 13 anos ali, eu também tenho um irmão de 10 anos, que na época, tinha 10 anos. Então, ele sim, era criança, eu já entrando na adolescência. E eu digo que eu só consigo fazer o que eu faço e ver essas condições e analisar o que é saudável e o que não é saudável pelo relacionamento dos meus pais, Cris e doutora Milene. Porque quando eles se divorciaram lá, quando eu tinha 13 anos e o meu irmão 10 anos, sempre é delicado, é uma mudança em toda a rotina de todos, né? Da mãe, do pai e das crianças também. E eles conversavam muito. A minha mãe sempre me deixou muito claro: olha, Marina, em que pese hoje talvez tu e o Eduardo, meu irmão, não queiram ir ou estejam com alguma dificuldade de ir lá pro pai, às vezes tu tem que sair de mochila, de mala para passar um final de semana. É chato, é cansativo. E a minha mãe dizia, vocês têm que ir, vocês precisam ir. É importante para o teu pai também. Então, a minha mãe sempre incentivou isso, né? Apesar de qualquer circunstância que eles estivessem discutindo, litigando num processo judicial, né? Então, eu acho que essa postura, Cris, ela é essencial dos pais, porque hoje se fala muito nos direitos da criança. Se ela não quer ir, eu não vou forçar, porque ele tá chorando, ele não vai. Claro, a gente tem que ter bom senso, e isso tem faltado muito nos pais, né? Em alguns, é claro. Então, tem que fazer isso, tem que fazer essa abordagem com o filho, saber conversar como a minha mãe soube conversar comigo, de forma que eu compreenda o quanto é importante para o meu pai, porque o meu pai passou a semana inteira longe às vezes, e a única oportunidade que eu vou ter para ver ele é no final de semana, né? E outra coisa que não se fala, Cris, o contexto da família paterna ou da família materna, porque no momento que eu deixo de conviver com o meu pai, eu deixava, por exemplo, se eu tivesse deixado de ir na minha avó, nos meus tios, nos meus primos, e toda essa construção familiar faz parte da nossa vida, vai constituir a nossa personalidade. Então, essa, eu não digo nem imposição, sabe, Cris? Talvez não seja nem esse o termo, porque talvez quando tu é criança tu veja como uma forma meio impositiva dos teus pais, né, te obrigarem a ir, não ir, fazer, deixar de fazer, mas hoje eu vejo a minha condição de advogada na área de família. Eu vejo assim, fulano, ciclano, isso aqui
Não é normal. Isso aqui vai ter consequências, tanto para vocês, quanto no judiciário, quanto para essa criança que vai passar por uma adolescência, vai ter todo o contato ali com amiguinhos que também têm pais divorciados. E qual é o efeito disso, né? É o que eu trouxe antes, a questão da depressão, da ansiedade, ela é muito forte, né? Então, que os pais, eles não sejam potencializadores de possíveis doenças da condição psicológica, né? O convívio, ele é muito importante, e no momento que se traz isso para a consciência, né, o quanto é importante o pai, quanto a mãe, nenhum é mais ou menos que o outro, né? No momento que a pessoa, que o ex-casal, né, os pais tiverem essa consciência, é a grande virada de chave. É que hoje também as famílias têm uma concepção diferente, né? Uma vez era pai, mãe, filhos, todo mundo junto. Hoje em dia a gente já vê mais casos de pais separados, a gente vê casos de 2 pais, 2 mães, né? A gente também tem que ter esse entendimento. Acho que a criança também começa a ver isso também, né? Porque às vezes, claro, para a criança também é uma frustração não ter o pai e a mãe, talvez como um coleguinha. A gente chama isso das novas configurações familiares, né, Cris? Que tem aumentado hoje muito, né? A família tradicional, ela não tem nada, né? Porque o pai, a mãe e os filhos, por exemplo, que os meus pais têm na faixa ali dos seus 60 e poucos anos, eles já não são eu já não vivi uma família tradicional, né? Eu vivi com eu não gosto dessa palavra, né? Mas a madrasta, né? Uhum. A esposa do meu pai e o padrasto, né? Então, de tradicional, isso não tem nada. Então, existem muitas mães que criam os filhos sozinhas, muitos pais que têm essa mesma condição, avós que assumem, né? Então, tudo vai do cuidado que a gente tem com essa criança ou com esse adolescente. Então, acho que também isso ajuda também a esse entendimento de que tem que ter a convivência com o pai, com a mãe, essencial. Na configuração tradicional, essencial. Mas também não é errada, né? Uhum. Convivendo com os dois, não juntos talvez, mas convivendo com os dois. Milene, essa história de 12 anos, é verdade que a criança pode escolher, o adolescente pode, né? É uma fase uma idade transitória, né? Pode escolher com quem ficar. Então, deixa eu só complementar a fala da Marina de antes em relação ao direito, essas várias concepções de família, né? Hoje em dia, a gente não dá muita importância aos nomes, mas às vezes os nomes também são importantes, né? Não se fala mais em direito de família, como se falava uma vez. Se fala direito das famílias. Das famílias no sentido de que existem inúmeros tipos de famílias, né? E todas merecem o devido, todas são legítimas. Porque o que interessa é a busca da felicidade, né? Nós estamos aqui para isso, e a família é uma concepção, segundo para muitos, de felicidade, de bem-estar, de estar no seu porto seguro, de estar seguro. E família para mim é uma coisa, para ti é outra, para Marina é outra. E que bom que é assim, né? Que bom que cada um encontra a família, as suas famílias, da maneira como consegue, como entende mais adequado. E que bom que ela não precisa mais buscar um único modelo, né? Que ela tem vários modelos a buscar e aquela que for mais feliz para ela, que ela pode encontrar, né? Que ela pode escolher por aquela. Muito legal mesmo. Bom, então, 12 anos. 12 anos é a idade, segundo o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que a pessoa passa de criança para adolescente, né? Se a partir dessa idade este filho pode escolher com quem ficar, não, isso é um mito realmente, né? O que acontece, sim, isso é verdade, é que esta opinião deste agora adolescente com mais de 12 anos, que ela será levada em consideração. Isso sim, esta opinião, esta impressão deste filho será levada em consideração, mas não que ele fará exatamente a escolha. Sempre tive um caso. Um menino muito inteligente. Discussões complexas envolvendo... A mãe supostamente falava que o pai era aquele pai Disneylândia, a mãe, por sua vez, uma pessoa rígida, mas que na concepção dela, esta era a maneira correta de se portar. Então, ambos estavam nos seus pontos de vista... Exatamente, nas suas verdades. E a verdade do menino, a todas essas, muitíssimo inteligente, era de que ele devia ficar com o pai. Me deu os motivos dele. Ele foi ouvido por depoimento especial.
aquele ato encerrava a instrução. A instrução é quando não se tomam mais provas e depois só tem atos burocráticos. O advogado apresenta suas razões, o outro advogado apresenta e o juiz dá sua sentença. Naquele momento, encerrada aquela audiência, o advogado daquele pai me pede para eu reverter a guarda, que estava até então com a mãe. Eu disse, não, eu não vou inverter. Justamente porque isso não é verdade, não é a opinião do menino que conta por si só naquele contexto. Passou-se ali um interregno de 2-3 meses entre os vários trâmites que tem que correr e chegou para a sentença. Talvez não isso, talvez 1 mês e pouco. Mas na sentença eu mudei de ideia, vamos dizer assim, e concedi essa guarda para este pai. Por uma série de motivos, por uma série de circunstâncias, também por um parecer do Ministério Público, neste outro sentido, que me fez refletir algumas questões que até então eu não havia refletido, e eu inverti a guarda da mãe para o pai dando chancela, vamos dizer assim, para o que o menino tinha falado. Mas a fala do menino isolada não norteou a decisão. Não é porque ele falou isso que eu inverti a guarda. Não. Foi uma série de situações que me determinou. Ali interrompendo, eu faço um adendo nessa fala, porque se eu lá com 13 anos pudesse ter escolhido entre pai ou a mãe, independentemente de um ou outro, teria sido uma decisão equivocada. Né? Então, uma coisa que os clientes eles sempre pedem, mas o meu filho eu tenho certeza que ele vai falar que ele prefere ficar comigo. E aí eu faço a pergunta de volta no sentido, você imagina, claro que eu não falo a respeito da oitiva, da escuta especial, etc. Não vem ao caso naquele momento, mas no sentido de impactar o cliente e dizer assim, você gostaria de se imaginar nesse momento o teu filho sentado no meio de uma sala de audiência em que o juiz e o promotor eles estão um degrauzinho acima, então eles já estão te olhando naquela posição de cima, né? E a criança se vendo de baixo. Promotor, juiz, os advogados ali numa extrema formalidade, né? E os pais, um de um lado e o outro do outro lado, e o filho no meio precisando opinar com quem ele vai ficar. Gente, se isso não é um trauma na vida de qualquer ser humano, mas ainda mais na figura de uma criança ou de um adolescente, é impossível. Assim, o advogado, tem que coibir de todas as formas chegar a isso, né? Exatamente. Não, e claro que a pergunta crua de se para este menino, se ele preferia ficar com este ou com aquele, esta pergunta específica não foi feita, né? Mas, de uma forma ou de outra, esse menino já estava suficientemente contaminado naquele contexto que ele trouxe a sua opinião, independente de ter sido perguntado, né? Mas é bem delicado, realmente. E esse, na verdade, foi o motivo pelo qual eu inverti. Por que se submeter a este contexto todo, se poderia ter feito de uma forma mais suave, mais branda? E aí a solução foi mais ou menos essa. Vai ficar um tempinho com o pai. Fica. Vamos ver o que vai dar. Nenhum dos dois tinha situação de risco. Não era uma situação de risco para nenhum dos lados. Se podia optar por uma coisa, porque às vezes não se tem opção também. Às vezes não se tem opção nem do pai nem da mãe. Naquele caso se tinha opção. Se poderia escolher ficar com o pai, o juiz poderia achar legítimo ficar com o pai ou ficar com a mãe. Mas interessante que comentou, ele vai ficar um tempo, mas isso não quer dizer que é para sempre, claro, eternamente. É sempre daquele momento. É sempre do momento daquela circunstância. Mudados os fatos, pode-se mudar a decisão. É interessante trazer isso, porque às vezes a pessoa acha que é aquilo e deu, né? Não, que é o final. Sempre a gente coloca por hora. Por enquanto. E Cris, uma vez eu me recordei de um caso muito, muito emblemático, assim, no escritório, em que o pai era alcoólatra e a mãe, o companheiro da mãe era envolvido com questões ilícitas. E essa criança, coitada do juiz, da juíza, até não me recordo se era a doutora Milene ou a doutora Karina, o doutor Silvio, que agora tem a terceira vara de família aqui em Caxias, mas eu não queria estar na pele de nenhum deles, porque para mim era difícil, enquanto advogada, já defender o meu próprio cliente, né? Então essas questões, elas aparecem muitas vezes. E aí sim, são casos muito específicos,
específicos, né, Cris? E outra informação legal de trazer são as vias alternativas, né, que nós comentávamos antes a respeito da solução que esse conflito ele pode ter através do Centro de Justiça Alternativa do Fórum, né, das medidas Uma coisa que eu peço muito nas minhas petições é a questão do envio desse caso, desses pais, para as oficinas de parentalidade. O que são as oficinas? Maravilhosas, né? Doutora Milene, comenta um pouquinho das oficinas. As oficinas, elas são uma espécie de terapia em grupo. Não exatamente isso. Mas as pessoas têm oportunidade de falar, oportunidade de ouvir. Num determinado dia, se houve um determinado grupo e outro no outro. Então, pai e mãe não estarão no mesmo momento. Mas no dia do pai, haverá outros homens, outras mulheres, e é uma oportunidade de desabafo. E como é que procura essas oficinas? Para quem está nos assistindo, sim. Encaminhado pelo juiz. Encaminhado pelo juiz de família. Se não houver o envio, o encaminhamento espontâneo pelo juiz, a provocação do advogado ela é importante nesse caso. Bom, a gente encerrou o tempo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, doutora Marina, doutora Milene. Obrigada pelas contribuições de vocês. Eu acho que é um desafio trabalhar com isso, né? Com família. Sim. E é uma coisa que, enfim, a gente sabe que é o nosso centro. Lidar com isso diariamente deve ser um desafio. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelas contribuições. Obrigada pelo convite, sempre à disposição. Obrigada, sejam sempre muito bem-vindas aqui. Você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua participação. Nós esperamos você num próximo Entre Elas. Até lá!